95. Muito bom dia, meus queridos ouvintes e também os telespectadores do YouTube também, né, Antônio Carmo? Chegou a hora do nosso bate-papo esportivo. No Primeira Hora Regional, sou o Pedro Elias, ao meu lado está o Antônio Carmo, e ela chegou também, né, Antônio Carmo? É sempre difícil, mas a segunda-feira está aí. Começa a semana após um final de semana recheado de muitas coisas, basquete, o São José jogando, o Campeonato Brasileiro. Antônio, cara, muita coisa acontecendo e tem time se complicando também. A gente vai falar sobre tudo isso mais um pouco. Bom dia. Bom dia para você, Pedro Elias. Segunda-feira é um dia normal, a gente encara às vezes de uma maneira errônea, mas Pedro Elias, meu caro Dom Pedrito, aliás, lembrei-me de você ontem à tarde, quando fui à missa, e lá no Evangelho, né, tem lá, Jesus dizia para Pedro: Tu és Pedro, e em cima dessa pedra construirei a minha igreja e te darei a chave do céu. Toma cuidado, você tem a chave, aquele que se ligar na terra será ligado no céu, o que desligares também lá será desligado. Então, Pedro, você é o homem, hein? Indicado Pedro, a pedra que para quem Jesus falou, construirei a minha igreja. Mas deixando a religião de lado, deixando a missa, vamos aqui para a semana que vai ter muita coisa, um bom dia especial para você, nosso príncipe regente também, a todos aqueles que nos acompanham, nos ouvem, nos veem nesta manhã de segunda-feira, uma segunda-feira boa para o palmeirense, hein, Pedro Elias? Pois é, Antônio Carmo, muita responsabilidade. Muito obrigado por essa introdução religiosa, divina. Só que o que não está divino é o São Paulo, depois a gente vai falar sobre isso. Mas o Palmeiras foi o grande vencedor desse final de semana, realmente, no Campeonato Brasileiro. Antônio Carmo, você sempre fala, né? O futebol é cíclico. Um dia o time tá horrível, no outro dia o time é o melhor do mundo, a gente sabe como é que são as coisas. O Palmeiras, 2 semanas atrás, estava comentando sobre a saída do Abel, né? Todo mundo querendo que ele saísse, muitos torcedores bravos com ele. Agora abriu uma boa vantagem de novo sobre o Flamengo, tá classificado na Libertadores e tá tudo uma maravilha no Palmeiras, hein, Antônio Carmo? Nada melhor do que uma vitória sobre o Cerro Porteño e outra sobre o Vasco para deixar tudo em ordem, né? Veja você, o Vasco que quinta-feira sapecou 4-1 lá no Olímpia. Nossa, esse time renasceu depois de ter tomado 3 do Santos e tal. O futebol é muito cíclico mesmo, viu? É feito de alegrias e tristezas passageiras. Isso eu falo sempre aqui, e a gente não pode avaliar um time aí, não dá para falar, é o melhor time, já falei isso aqui sexta-feira para você, é o melhor time do semestre, não tem isso, é o melhor time da semana, ou de 4 dias, é o Palmeiras hoje, né, pelos resultados. Mas não tá jogando bonito, mas o Palmeiras é eficiente, né, ganha, né, e aí tem aquela coisa, mas não tá legal, é academia, cadê o Ademir da Guia, já não tá mais. Bom, então, meu amigo, a rodada do fim de semana foi extremamente vitoriosa para o Palmeiras, que além de golear o Vasco da Gama, viu o Flamengo perder, e no terreno doméstico, os seus grandes rivais, Santos, Corinthians e São Paulo, tropeçarem, principalmente o São Paulo, que conseguiu uma proeza, né? Então, o Palmeiras volta a ter 6 pontos sobre o Flamengo, na verdade tem um jogo a mais, o Flamengo perdeu do Cruzeiro. Então, entrando aí nesses jogos aí do pessoal de cima, é impressionante como o Flamengo cai de produção no segundo tempo. Os próprios flamenguistas já estão alertando para isso, né? O Flamengo faz um ótimo primeiro tempo, nos 2 jogos contra o Cruzeiro agora, que ele ganhou 2-1 quarta-feira, perdeu 2-1 sábado. O primeiro tempo era para fazer 3, fez um só. Lá no Maracanã não tomou a virada. Tomou um empate e conseguiu fazer um segundo gol. Agora, sábado, tomou a virada porque parou de jogar no segundo tempo. Joga no primeiro e não joga no segundo. Então, o adversário que vai enfrentar o Flamengo tem que saber o seguinte, olha, vamos segurar bem aqui o primeiro tempo, num 0-0, o segundo tempo é nosso. Parece que é assim. O Flamengo vai ter que se arrumar. E o Palmeiras não joga o primeiro tempo, joga o segundo, né? O Palmeiras fez um mau primeiro tempo contra o Vasco, não deu um chute para gol, viu o Vasco ter uma grande chance, foi neutralizada pelo Carlos Miguel, que se recuperou diante da torcida, depois de tomar lá gols bobos, ele fez uma defesa fundamental no 0-0 no primeiro tempo. E com 1 minuto do segundo tempo, quando o Flávio Lopes enfiou aquela bola no ângulo, aí destravou a defesa do Vasco e aí veio a goleada improvável no primeiro tempo, mas merecida pelo segundo tempo, quando aí saíram os 4 gols, né? E esse Flávio Lopes, que eu falo que você é a cara dele, né?
Você é o Pedro Flaco Lopes. Você. Pode olhar, pessoal que está nos acompanhando. Põe aí uma foto do Flaco Lopes do lado aí, se não é a cara do Pedro Elias. Ô, Antônio Carmo, eu sou muito mais bonito, Antônio Carmo, pelo amor, cara. Dizer com você, né? Não tem, se juntar os seis dois, não dá metade do Alain Delon. Aquele era o grande nome, o homem bonito do cinema, né? Vocês dois são feios. Então é o seguinte, aí o Palmeiras goleou o Vasco e voltou a ter uma folga aí na liderança do campeonato. Mas nada resolvido ainda, viu, Pedro? Tem muita coisa para acontecer. Olha o Fluminense do Marcão aí subindo, né? 3 vitórias seguidas, 2 pelo Brasileiro, uma pela Libertadores, foi nos pênaltis, mas foi vitória. Agora fica o Marcão como técnico. Vamos ver o que faz o Atlético Paranaense contra o Botafogo hoje. E aí, meu amigo, você que acompanha mais de perto e tem esse coração tricolor que está preocupadíssimo, né, pode dizer melhor do que o que está acontecendo pelos lados do Morumbi. Do Morumbi, no Salão Cinza Ratinho, chamaria Arquibaldo, diria, Arquibaldo, estamos falidos, Arquibaldo, tá feia a coisa por lá, né? Tenebrosa situação do São Paulo Futebol Clube, Antônio Carmo, já que a gente fala sobre isso, mas só para fechar essa parte de cima, então, Antônio Carmo, Palmeiras e Flamengo não tem jeito, né? Vão ser os 2 grandes postulantes a esse título até o final. E o Fluminense, uma baita de uma recuperação, você já falou aqui, e talvez o torcedor do Cruzeiro tenha ficado com aquele gostinho de, talvez desse para ter tido algo melhor na Libertadores, não, Antônio Carmo? Verdade. Viu que o fantasma não é tão ruim assim de ser exorcizado, né? Podia ter vencido no Mineirão e lá no Maracanã. Mas que no Maracanã o Flamengo ter ganho demais, né? Mas o Cruzeiro não deu troco aí. O Cruzeiro é o time que mais pontuou nas últimas 5 rodadas, tem 12 pontos, subiu muito, tem 39, postula o título ainda. É isso que você falou, Pedro Luiz. É claro, hoje, Palmeiras e Flamengo parecem ser inalcançáveis, né? Mas digamos que o Atlético Paranaense ganhe hoje, ele vai a 44 pontos, fica só 7 atrás do Palmeiras, e ainda tem um jogo lá em Curitiba pelo segundo turno. Então, é bom lembrar sempre, né, 2023, Palmeiras 15 pontos atrás do Botafogo já campeão, foi tropeçando, o Palmeiras foi ganhando, e o Palmeiras passou e foi campeão. Então nada se resume na véspera. Quem morre na véspera é só o Peru mesmo, né? Então tem que acreditar, tem que continuar achando que pode jogar bola, que é o que o Atlético Paranaense tem que fazer agora. Ele só está no Brasileirão. Então concentra todas as suas atenções e vai somando os seus pontinhos, esperando o tropeço do Palmeiras e do Flamengo, né? O Palmeiras em 3 frentes, o Flamengo em 2, vendo o que acontece. Teoricamente, sim, Palmeiras e Flamengo são os 2 que vão brigar aí pelo título. Mas daqui a pouco tem um Fluminense, um Atlético Paranaense, um próprio Cruzeiro aí dando um salto maior. De repente um time aí ganha 5 jogos seguidos, o que acontece no Brasileiro, Pedro, isso muda a história. Realmente, Antônio Carmo, ótima análise. Agora falando com os nossos ouvintes, olha só, Amarildo mandou bom dia aqui pra gente, várias mensagens, muito bom dia, Amarildo. O Meidson Mendes falou muito bom dia, tá falando do Flamengo também, que vergonha, entregou a paçoca. É flamenguista, amigo do Nicolini, grande Meidson. Meidson, grande Meidson, um abraço pra você, meu amigo. Se tá ruim pra você que é flamenguista, imagina pra mim que sou São Paulino. Cada um reclamando é difícil, né? Mas ok, ó. O André também mandou bom dia. O José Nilton também falou com você, Antônio Carmo. O José Nilton Vieira falou que meu time tá numa draga danada, São Paulo, mas teve um santista que veio tirar sarro de mim. Como é que pode? Não tá fácil, né? Realmente. O Geraldo mandou bom dia de Aparecida. O Zé Nilton acho que é nosso parceiro aí da nossa engenharia aí. Ah, sim. Manda um abraço para ele, então. O Samir também mandou bom dia pra gente. O Rodolfo falou que lembra, que eu lembro o Flaco Lopes mesmo, hein, Antônio Carmo? Olha só o que você está fazendo, cara. Poxa vida. Já dizia o antigo, cara de um focinho do outro, já se falava antigamente, né? Pois é, mas eu jogo melhor que o Flaco, viu? Só não vou mostrar minhas habilidades para não humilhá-lo, viu? Mas eu sou mais bonito e melhor jogador, viu? É isso, Antônio Carmo. Mas bora falar então de coisa ruim, porque o São Paulo conseguiu a proeza de perder para Chapecoense
virtual rebaixado do Campeonato Brasileiro, só tinha uma vitória jogando em casa, que era contra o Santos, mas o São Paulo foi lá, sem saber que era impossível, mostrou que era possível, né? E conseguiu perder. Antônio Carmo, o que acontece com esse São Paulo, meu amigo? O Zé Nilton falou do Santista, perturbando ele. O Santos e o São Paulo foram os dois únicos que perderam da Chapecoense. Mas o Santos perdeu na estreia, foi um jogo de abertura, acho que foi 4-3, foi um jogo bom. Então você não sabia o que ia acontecer ainda no campeonato. Agora você já sabe, Chapecoense está rebaixado, você não pode perder pontos. Sobre o São Paulo perder do Chapecoense, o próprio Dorival Júnior falou que foi uma vergonha, todo mundo reconhece, sem tirar o mérito da Chapecoense, que está lá para jogar. Esse pessoal der bobeira, já está virtualmente rebaixado, daqui a pouco ganha 6 jogos seguidos aí, meu amigo. Opa, encosta ali, deixa nessa turma aí que não consegue vencer. Acho que isso não vai ocorrer. Mas Chapecoense não ganhava 23 jogos, o Pedro Elias, 23 rodadas sem vencer, e o São Paulo conseguiu essa proeza de perder da Chapecoense. O que é pior, o Pedro Elias, nas últimas 10 rodadas, 10, quantos são 10 jogos? Quantos pontos são? 10 vezes 3? 30, né? Rapidamente, cabeça? Isso. O São Paulo ganhou o último jogo no dia 20 de abril, faz 4 meses, tira um mês da Copa do Mundo, óbvio, né? São Paulo não ganha no Brasileirão desde que ganhou do Mirassol dia 20 de abril, 4 meses. Vergonha. O São Paulo, nos últimos 10 jogos, ele empatou 4 e perdeu 6. Dos 30 pontos, ele ganhou 4. Hoje ele tem 27, não é isso? Ele tinha 23. E com 23 pontos, ele era o terceiro ou quarto colocado do campeonato. O Palmeiras, nesses últimos 10 jogos, enquanto São Paulo fez 4 pontos, o Palmeiras fez 20 pontos. Quer dizer, o Palmeiras tinha 31, pulou para 51, né? Então a diferença, lógico, o Palmeiras é o líder, o Flamengo também, os outros. Agora o São Paulo, ele estava tranquilo antes da parada da Copa, Pedro Elias, ali na 8ª, 9ª colocação, um pouquinho e tal, mas caiu tanto de produção, troca técnico, jogador, contrata cada jogador medonho. Quem tem o Sabino na zaga tem mesmo que ficar nessa situação. Não pode ser jogador de São Paulo, né? Ele e alguns outros aí que não merecem investir essa camisa extremamente vitoriosa, gloriosa do São Paulo Futebol Clube. Então o São Paulo, com essa derrota de ontem, Pedro Elias, definitivamente para mim, entrou na briga pelo rebaixamento, porque ele está só 3 pontos acima do Mirassol, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Ele vai pegar o Red Bull na próxima rodada, São Paulo que não joga no meio de semana pela Copa do Brasil, Red Bull também não. Sábado eles se enfrentam no Morumbi. Se o São Paulo perder do Red Bull sábado no Morumbi, aí você pode falar, sai do campeonato, porque já caiu. Porque aí ele pode ser ultrapassado pelo Inter, pelo Grêmio, pelo Santos, e ficar ali juntinho do Mirassol na última colocação do campeonato. Então, definitivamente, o São Paulo agora não tem como. O torcedor tem mesmo que se preocupar. O time entra na briga única e exclusivamente para não cair. Vai cair, não sei, mas o que dá para imaginar também, Pedro Elias, hoje, vendo a classificação, faltando 14 jogos para alguns times, 15 para outros, é que, vamos colocar Chapecoense e Remo rebaixados? O Remo não caiu ainda não, hein? Ele tem mais pontuação que o Vasco, que pode se safar. Mas vamos colocar esses 2 times pequenos, que quando começa o campeonato, você fala assim, ó, vão cair Chapecoense, Remo, Vitória e Curitiba, vai. Aí o Vitória não cai mais, o Curitiba não cai mais. Então, peraí, quem vai ocupar essas 2 vagas, né? Então, essas 2 vagas hoje, que ninguém quer, elas estão entre Vasco, Mirassol, Internacional, Grêmio, Santos e São Paulo. Tem o Mirassol aí também, que é time pequeno, ainda não é time grande, né? Então, se o Mirassol também pegar junto com o Remo e Chapecoense, sobra uma vaga só para time grande. Vai cair um time grande, isso é inquestionável, não tem mais jeito. E se der bobeira, cai em 2, e se cai em 3, né? Dependendo de uma recuperação do Remo. Não está fácil para esses times, não. A derrota do São Paulo ontem foi daquelas inadmissíveis. Muita gente já pedindo a cabeça do Dorival Júnior, que não está fazendo nada. Você falou outro dia aí que o trabalho dele é pior do que do Roger Machado, em termos de números, e é mesmo, né? Então tem motivo, sim, para muita preocupação. O Dorival Júnior tem um aproveitamento de 14% dos pontos no Campeonato Brasileiro pelo São Paulo. A Chape tem 20, 21. Só para você ter uma noção da qualidade do trabalho do Dorival Júnior, como que está sendo feita, né? O São Paulo, eu acho que falta um senso de urgência, né? Os jogadores parecem que não, tá tudo tranquilo, daqui a pouco a gente volta a ganhar,
volta a subir na tabela, e aí vai passando os jogos, o São Paulo vai cada vez mais perto na zona de rebaixamento, e tá tendo mais sorte que juízo, né, Antônio Carmo? Porque os times de baixo também não fazem a parte deles. Nessa rodada só a Chapecoense ganhou, justamente o time que jogou contra o São Paulo, mas eu acho que chegou a hora do São Paulo abrir os olhos, ver que se não jogar a Vera, pode perder até pro lanterna do campeonato, e se entrar na zona de rebaixamento, a gente sabe que para time grande é até mais difícil de sair, né? É o caso do Vasco, aí tá com muita dificuldade para sair do rebaixamento, aí você tem razão. O Flávio Palmeirense de Quiririm tá mandando um abraço aqui, perguntando cadê o Verdão, o Jová lá de Pinda, tomando um café e mandando um abraço para nós, também o Diácono Alexandre aqui, falando do São Zé, que nós vamos abordar daqui a pouquinho. Mas você falou isso do brasileiro aí, é verdade, o São Paulo fala, não, a gente pode perder, o Santos vai perder, o Vasco vai perder, o Inter vai perder, o Grêmio vai perder, e é verdade, ninguém ganhou nessa rodada, Pedro Elias, ninguém, o Vasco perdeu, o Remo perdeu, o Mirassol empatou, o Internacional empatou, o Grêmio perdeu, o Santos empatou, o São Paulo perdeu. Quer dizer, essa turma de baixo aí tá confiando na ruindade do outro, né? Ah, não, eu não vou cair porque tem outro pior que eu, tá mais ou menos assim. E se você olhar, Antônio Carmo, na última rodada aconteceu a mesma coisa, só o Santos ganhou na última rodada, que estava abaixo do São Paulo. Esses times aí de baixo estão fazendo uma força. Pois é. Eu falo, não, fica você. Não, fica você fora da zona. Eu quero ficar aqui perto da zona. Então, realmente, o São Paulo está tendo sorte por conta disso, né? Mas se dependesse dele mesmo, eu acho que já estaria na zona de rebaixamento há mais tempo. Só para fechar, então, o Corinthians perdeu também, né, Antônio Carlos? Mas o Corinthians está um pouquinho mais tranquilo. Tem uma gordurinha aí para queimar. Tá focado realmente na Copa Libertadores, mas claro, perder no Brasileiro tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco pode acontecer o que aconteceu com o São Paulo também, né? Mas eu acho que a situação do Corinthians é bem mais confortável, né? Melhor. Tem 32 pontos. Então é o seguinte, o Corinthians não deu para entender porque poupou os jogadores ontem. Tá certo que não tem um elenco assim, que não é um Flamengo, né, com aquele elenco estrelado e tal, mas o Corinthians não tem jogo no meio de semana, Pedro Elias. Ele não joga na Copa do Brasil. Só volta a jogar no fim de semana contra o Santos de Itaquera. Então poderia ter posto. Por que eu não entendo o Fernando Diniz? Aliás, ninguém entende, né? O Fernando Diniz, só ele mesmo entende. E aí, o Corinthians perdeu do Coritiba. Era um confronto ali de meio de tabela. E o Corinthians é o seguinte: se ele não for campeão da Libertadores, para ir para a Libertadores, ele tem que ficar entre os 4, 5 primeiros do brasileiro. Né? Quem garante que ele vai ser campeão da Libertadores, né? E aí ele tem que somar muito mais pontos. Aí hoje ele está a 11 pontos já do quinto colocado. Então fica muito mais complicado. O jogo de ontem era jogo igual, meio de tabela. Poderia ter vencido lá e ter ficado numa situação mais tranquila. Você perdeu os 2 últimos jogos do Brasileiro. Perdeu do Cruzeiro em casa semana passada, perdeu do Coritiba ontem. Agora descansa a semana inteira e volta só no domingo que vem contra o Santos. Uma derrota que não caiu bem para o Corinthians, não. Foram 3 pontos desperdiçados. E o Santos, Antônio Carmo? Santos também fazendo uma força danada para cair. Mais um time aí de São Paulo que vem numa má fase, porém está passando nas Copas, né, Antônio Carmo? Então, é aquela situação, né? O time talvez não tenha elenco para 3 frentes, mas não vai pedir para ser eliminado também? Não vai querer ser eliminado, né? Difícil. E o Cuca falou isso lá atrás, uma semana, 2 atrás. Nós não temos elenco para disputar os 3 títulos. Nós vamos fazendo o que dá, né? Então, quer dizer, ele poupou o jogador contra o Macará. Tivesse perdido, ele falou, não tinha como. Agora vai pegar o Palmeiras quarta-feira em São Paulo pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Claro, tem que botar o time inteiro titular para jogar e ver se consegue um bom resultado, porque se eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil, além da grande moral que fica, ganha um grande dinheiro da Copa do Brasil também, né? Só que no Brasileirão ele vai ficando para trás. Ele tinha conseguido aquela vitória extraordinária sobre o Vasco num confronto direto, e ontem era outro confronto direto. Eram mais 6 pontos, 8, 12, 20 em disputa contra o Mirassol. E tropeçou em casa empatando, foi um mau resultado. O Santos precisa ver o que é da vida também. O Santos não perde já, acho que é um bom número de jogos, ao contrário do São Paulo. Vai somando um pontinho aqui, outro no Brasileiro, e vai passando nas Copas, mas tem que tomar cuidado ainda. Pois é, Antônio Carmo, é isso, o Campeonato Brasileiro sempre rende muita pauta, mas também tivemos esporte regional aqui, o São José. Antônio Carmo, que jogo terrível, horroroso, tenebroso. Nossa, quem perdeu foi o futebol no sábado, hein? Estivemos lá, né, acompanhando o jogo, eu estava lá na Rádio Pará dos Esportes, você estava lá pela Band Vale,
E nós vimos lá um show de horrores, né, Pedro Elias? Que coisa feia. Respondendo aqui o Alexandre, com esse time aí, não passa das quartas de final, né? Muito ruim, sem nenhuma tática definida. Ó, o São José, no meu modo de entender, agora você pode contratar 4 jogadores, né? Fazer a troca. Tem que buscar 4 jogadores mais, né? Cascudos, com laço, com qualidade, com categoria. Precisa de um meio-campo, precisa de um centroavante, de mais um zagueiro, de um. 4 jogadores, chega, pega a camisa e fala: agora é nós 4, pega mais 7 aí e vem jogar com nós aqui. E troca o técnico também, aproveita, né? O que é muito difícil de acontecer, porque o técnico é parceiro do diretor de futebol. Então, o diretor que trouxe ele vai falar: como é que eu vou trocar o técnico que fez a segunda melhor campanha entre os classificados, né? Vocês entendem de futebol, não está vendo que nós somos, né, o segundo melhor time do campeonato? Num grupo, Pedro Elias, que tivesse o scred do rádio da Band, a gente ficava em segundo lugar lá, tá certo? Porque um grupo fraquíssimo. São Caetano tinha um camisa 10 lá, né, veteraníssimo, que mandou no jogo, gordinho, calção caindo, camisa 10 de São Caetano, né? Deitou e rolou no meio campo do São José. E São José não tem meio campo, a linha ofensiva do São José não faz mal para ninguém, não tem centroavante, não tem meia, não tem atacante, horrível, horrível. São José classificou porque o grupo, olha, era do Inho ruim contra o Inho pior, né? Não dá para passar pano e falar: não, tá bom, vai ser... Olha, jogando essa bola aí, esquece, não chega à semifinal, não. Classificou-se em primeiro porque o grupo era muito fraco. Então, agora, era o jogo sábado, Pedro Elias. Parabéns para a torcida do São José, que foi em 2.500 torcedores no estádio, atendeu o chamado da diretoria. Chama a torcida vai, e o time esquece que tem que jogar bola. O Juventus, por exemplo, pegou o Osasco, só pegou 5-0, classificou-se em primeiro lugar no grupo. Olha aí, o torcedor está, né, peito aberto. Se o São José tivesse enfiado uns 4-0 no São Caetano, e era obrigação fazer num time sub-20 que tinha 1 ponto só no campeonato, pior time do campeonato, o São José não conseguiu ganhar, hoje o torcedor estava confiante. Mas como é que você vai confiar num time que não ganha do pior time do campeonato, jogando em casa, com apoio da torcida, e sem merecer, sem assustar? Só teve uma bola na trave, mas nada, nada. São José não jogou nada, nada. Não tem uma jogada ensaiada, não tem chute para gol, não tem nada. Então, São José realmente vai ter que se coçar, vai ter que fazer muita mudança aí. Jogadores, só 4 podem ser contratados. E, obrigatoriamente, a diretoria tem que buscar. Vai ficar 15 dias sem jogar mesmo, dá tempo de procurar aí esses 4 reforços, porque o time é muito fraco. Antônio Carmo, antes da gente falar de como que ficaram os confrontos, né, sobre os setores do São José, você citou aí que são 4 contratações que devem ser feitas, né? Inclusive o Wilson Júnior na entrevista coletiva falou mesmo que essas contratações serão feitas. Quais os setores que você acha, Antônio Carmo, que o São José precisa urgentemente de novas peças, de reforços, jogador para vestir a camisa, chegar e jogar? É muito difícil achar um camisa 10 nesse mercado de Série A2, de Copa Paulista. Não tem nem no Brasileirão. O Palmeiras não tem um camisa 10. O Flamengo não tem um camisa 10. Não, o Flamengo vão colocar uma Rascaeta como 10 lá, vai. Então, como é que você vai achar numa Série A2, numa Copa Paulista, um cara, mas precisa de um 10, precisa de um 9, precisa de um ponta, de um lado ou do outro, e mais um zagueiro ali para dar um pouco mais de confiança também. Aí você põe o único jogador que não andou. Ficaram uns 3 ou 4 sem jogar sábado, e não tem desculpa que o time era meio reserva. O único que fez falta, e é titular nesse time, é aquele Tomás Carvalho, camisa 8, titular absoluto do time. Ele, quando sai, faz falta, é o único. Ele tem que jogar no meio campo ali. Precisa arrumar um 10 ali que possa fazer alguma coisa, um 9 que seja um centroavante goleador, porque São José tem 2 centroavantes, terminou o jogo com os 2 em campo lá, né? E nenhum consegue chutar a bola pro gol. E também de ponta tem Jefinho, Micael, Tietê. Olha, juntando os 3 não dá o bom Nardo, ponta direito do São José de 1977, que entortava os zagueiros, viu? Precisa melhorar, precisa fazer essas contratações aí. E o técnico também precisa dar um jeito. O Wilson Júnior, muito parado, nada de nada. A gente vê o currículo dele dos últimos 5 anos, está se refletindo aí no São José. Você não vê o time com nenhum padrão tático, técnico definido, um time que joga por jogar, né? O elenco é fraco, mas o técnico também não colabora, não. Pois é, Antônio Carmo, maus momentos no São José. E a Copa Paulista ficou assim, ó, o São Caetano, que de pior campanha virou classificado graças à perda de pontos do Santo André, vai pegar o Primavera. Aí já engrossou, né, o cardo para o São Caetano. O Grêmio Prudente pega o Paulista, o Comercial, o São Bernardo, que estava no grupo do São José,
E o União São João pega o Bandeirante. Já dá para colocar os favoritos aí, quem deve estar nas quartas de final, hein, Antônio Carlos? Eu acho que só o Primavera contra o São Caetano não tem jeito para São Caetano. O Primavera vai atropelar e vai passar. Se passar o São Caetano, será a maior zebra da Copa Paulista dos últimos 440 anos, né? Então, é o Primavera. Os outros são confrontos equilibrados. São confrontos equilibrados. Aí pode acontecer qualquer coisa, São José aguarda para ver entre os classificados qual será o adversário dele. Será o São José fez a segunda melhor campanha no geral, o Linense foi o primeiro, né? São José o segundo, o Juventus o terceiro. Sim. E o quarto, não sei quem foi Noroeste. Então o São José vai pegar aí desses 4 que passarem o segundo e pior campanha, mas tem que esperar ainda para ver. As 2 próximas semanas serão esses jogos aí. Aí classificam-se 4, essa pontuação desta fase não é somada, e aí o São José vai ficar conhecendo contra quem ele vai jogar já nas quartas de final. O que importa, Pedro Elias, é que para os 4 times que já estão classificados, eles estão a 4 jogos da final. 2 das quartas de final, 2 partidas e 2 partidas da semifinal e pronto, já está na final. É um campeonato curto, um campeonato bem limitado tecnicamente, fraco. Quem tiver um pouco mais de competência, leva. É isso aí, Antônio Carmo. Então agora o São José fica 2 semanas ali esperando os confrontos desse play-in, né, que é o chamado play-in, e depois mais uma semana se preparando especificamente. Repescagem, a famosa repescagem. Só coloca inglês e tudo também, né? A repescagem. É repescagem. Torneio da Morte. São 3 semanas sem jogar. Ele só volta a jogar agora dia 30 de agosto, não, dia 6 de setembro, não, só dia 13 de setembro. Né, quando, então, eu digo assim, Antônio Carlos, ele fica 2 semanas treinando, mas mais uma semana treinando mais específico, sabendo o adversário, né? Isso, exatamente. Fica 3 semanas no total. Jogo mesmo, só daqui 3 semanas. E será fora de casa. Exatamente. Qualquer adversário que passe aí, São José jogará fora de casa, depois fará a decisão da vaga das quartas de final como mandante. E ontem, Antônio Carmo, também teve basquete. O São José, de forma surpreendente, venceu o Franca, mas não era o Franca, né? Mas venceu o Franca. Não. Então, tinha lá pra... exatamente. Tem o jogo. Problema deles que pouparam os jogadores, né, Antônio Carmo? Qual foi o placar final? 80-64, foi isso? Eu não estou com o placar final aqui. Foi 75-60. Ganhou bem. 75-60, 15 pontos. O Franca não trouxe não trouxe o quinteto titular quase total. O técnico Elinho Rubens também não veio. O Franca faz isso no Campeonato Paulista. Não sei se tem outras atividades e tal, não vi por quais motivos, mas problema de Franca. Ele veio com o time reserva. O São José também ainda não está com o seu time titular. Os americanos ainda não jogaram. E São José, uma grande atuação do Léo Craveiro, do Paulo, o time fez uma grande atuação e ganhou bem, segunda vitória. O time já houvera feito um belíssimo jogo contra o Bauru, quando perdeu apenas por 4 pontos no meio de semana, e ontem ganhou, e agora tem apenas mais um jogo, né, para fechar contra o Pinheiros, que não está bem. Essa fase de primeira da competição, já foram 6 jogos, 4 derrotas, 2 vitórias, está classificado, porque classifica-se todo mundo, vai buscando uma situação melhor. Mas foi um jogo que não foi entre os titulares, os grandes jogadores, mas São José e Franca aí, sempre é um confronto que vale a pena acompanhar. Legal demais, Antônio Carmo. Esse time do São José não parece ser de todo mal, né? Faltando ainda os americanos, a gente sabe que o São José está com a verba reduzida para essa temporada, mas se virou bem até com as contratações, né, Antônio Carmo? Os 2 americanos têm que estrear logo, né? Já acabou a primeira fase, falta um jogo só, tem que jogar. Ver como é que o time ficará fortalecido com os 2 em quadra. Com poucas contratações e usando bem a base, o time não vai ser campeão, não acredito. Corinthians, Mogi fez um investimento extraordinário. Tem um investidor lá que está arrebentando. E Franca, logicamente, são os favoritos para brigar pelo título. Beleza, Antônio Carmo. Só para fechar, o Arnaldo Machado mandou aqui pra gente: bom dia para vocês, o São José pode contratar o Vinícius Popó, né, o centroavante, lembra dele, Antônio Carmo? Não sei nem por onde anda, ele fez muito estrago contra o São José, jogando pelo Capivariano em 2023, já lá se vão 3 anos,
depois foi para o Operário, era do Cruzeiro, foi para lá, voltou, foi para o Guarani, voltou, não sei por onde anda. Precisa ver. Você joga de centroavante? Você falou assim, um estilo Flaco Lopes? Vou indicar você lá, o que acho que você joga. Bom, melhor do que os 2 centroavantes que tem lá, você joga, eu já vi. Antônio Carmo. Muito obrigado, meu amigo. Fechamos então. Um grande abraço para a nossa audiência, um grande abraço para você, Antônio Carmo. Mais um bate-papo esportivo. A semana só começou, estaremos mais essa semana, enquanto Cláudio Nicolini aproveita as suas merecidas férias. Valeu, Antônio Carmo. Ótima semana para você, meu amigo. Muito obrigado. Cuide bem das chaves aí que recebesses. Um abraço para você, Dom Pedrito, e aos amigos todos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima semana.